Bom dia, turma! Tudo bem? Espero que estejam bem. Como vocês já sabem, né, que eu já mencionei com vocês na nossa aula online de ontem, nas nossas aulas agora no portal, nós teremos apenas atividades para serem feitas no caderno de produção textual. Então, para isso, peguem o caderno de produção textual de vocês que está na escola, caso você não tenha pego ainda, certo? Ele está disponível lá. Nós, nesse bimestre, no quarto bimestre, no último, né, bimestre do ano, nós trabalharemos dois gêneros narrativos. Um é o romance, certo? E aí nós vamos ver o romance de aventura e o romance psicológico. Vamos analisar esses dois romances. E o conto, que como vocês sabem, no livro Em Submissas Lágrimas de Mulheres, é um livro de contos, então nós vamos trabalhar com essa temática nesse livro, certo? São dois textos que são narrativos, ou seja, é um narrador que conta uma história, certo? E nós já vimos trabalhando os elementos da narrativa já há algum tempo, né? E aí eu quero demonstrar para vocês algumas coisas importantes que tem no caderno de vocês. Vocês vão receber um material muito bom que vai auxiliar vocês durante esse bimestre e é um material que eu acredito que vai ficar para vocês para outros momentos da vida escolar também, certo? Já que o texto narrativo e principalmente o romance é um dos gêneros mais trabalhados na escola. Então, como vocês vão trabalhar essa questão dos romances no ensino médio também, né? O romance romântico, romance naturalista, realista, romance contemporâneo. Então, esses elementos, eles são de extrema importância. Logo no iniciozinho, né, das atividades que estão aí coladas no caderno de vocês, vocês vão verificar que tem o título romance e tem várias capas de livros, né, que são romances, e são romances bem famosos da nossa literatura, certo? Nós não lemos esses livros aqui, mas nós lemos, por exemplo, O Mulato, que é do mesmo autor desse livro, O Cortiço, que está aí logo no iníciozinho, esse vermelhinho, certo? O Cortiço é o mesmo autor de um livro que a gente já leu, certo? Então, a gente vê aqui várias obras importantes, como O 15, de Raquel de Queiroz, Vidas Secas, de Graciliano Ramos, certo? E tem literatura brasileira aqui, mas também tem portuguesa, como é que vocês estão vendo aqui embaixo, com José Saramago. E nós temos aqui essa de Queiroz também aqui na lateral direita, que é um escritor português. Aqui próximo de Raquel de Queiroz tem o Gabriel Garcia Marques, que é um escritor espanhol, certo? Na verdade, ele é de língua espanhola, mas o país dele é Colômbia, tá? Então, observem que essas pessoas são romances muito famosos. E aqui tem algumas questões iniciais para que vocês façam, certo? Sobre o romance. E aí vai seguindo, né? Explicando sobre o romance. Logo aqui a gente tem aqui a imagem de alguns romancistas, como por exemplo José de Alencar, né? Que nós lemos Senhora, Machado de Assis, que nós lemos Helena, e a Luísa Azevedo, que nós lemos O Mulato. Eles estão aqui logo nessa partezinha aqui, ó, de cima, como vocês podem ver no material de vocês. A gente tem a imagem deles três, juntamente com Manuel Antônio de Almeida, que é também um escritor muito famoso, porque assim, Manuel Antônio de Almeida, ele é considerado aquele que iniciou os romances, porque ele escreveu A Moreninha, que é considerado o primeiro romance do romantismo brasileiro. Esses aqui, na parte de baixo, são os mais contemporâneos, né? Quando eu falo contemporâneo, não quer dizer que são de agora. São os do século XX, certo? Então, são autores como, por exemplo, Raquel de Queiroz, como vocês estão vendo aí, Clarice Lispector, José Lins do Rego, que são escritores de romances muito famosos e, no caso aqui, são escritores de língua portuguesa, certo? Então, o romance é um texto de ficção, como vocês sabem, ou seja, mesmo que ele se baseie em um fato da realidade, ele é ficção. Ele é uma coisa criada pela mente do romancista, certo? E tem os elementos dentro desse romance. Então, quais são os elementos? Então, a gente já tem aqui, iniciando pelo narrador. Então, o narrador é aquele que narra a história, que conta a história. Lembrando que o narrador, ele não é o autor, né? O autor, por exemplo, é José Lins do Rego, mas dentro de determinado romance, certo? José Lins do Rego vai ser, por exemplo,
o Luiz Amaro, um exemplo. E ele vai contar toda uma história que aconteceu com ele ou com outra pessoa. Então, nós, como vocês, a gente já estudou isso, né? Nós temos um tipo de narrador que é chamado de narrador observador, certo? Que é aquele que observa, que ele narra de fora, não é isso? E a gente tem um narrador personagem, que ele narra a história e ao mesmo tempo participa dela, certo? Então, aqui vocês vão ter dois trechos, um trecho que é do romance São Bernardo e outro trecho que é do romance Vidas Secas, certo? Esses dois textos aqui, esses dois romances são de Graciliano Ramos, tá bom? Então, pensa nisso, o foco narrativo ele pode ser em primeira pessoa, né, quando é um narrador personagem, e ele pode ser um foco narrativo em terceira pessoa, quando ele é um narrador observador, ok? Eu tenho certeza que vocês lembram disso. Aqui no finalzinho, né? Bom, aqui tem essa imagem que vocês vão fazer uma relação entre essa imagem e o texto de Vidas Secas, tem muito a ver, a gente vai discutir isso na nossa aula online. Aqui embaixo, certo? Tá falando sobre o discurso. Isso é importantíssimo, gente, quando a gente vai ler a ideia do discurso direto, do discurso indireto e do discurso indireto livre. Então, o discurso direto é aquele discurso que as falas dos personagens, elas são ali introduzidas no texto diretamente da maneira como elas foram faladas, certo? Então, ela é feita, colocada dessa forma dentro do texto. Já o indireto, ela está dentro da fala do narrador. Então, vamos ver a diferença. No discurso direto, eu digo assim, estou com fome, certo? Ou então colocar assim, a menina disse, dois pontos, estou com fome. Aí no indireto seria dessa forma, a menina disse que estava com fome. A gente vai observar que a fala da menina está dentro da fala do narrador. Ela falou alguma coisa? Falou, só que não está dito da maneira como foi pronunciado. E o discurso indireto livre, ele é um discurso bem interessante, porque as falas dos personagens, elas são ditas como se fossem da maneira como eles pronunciam mesmo, certo? Só que está misturado na fala do narrador. Então, é uma mesclagem, sabe? É como se fosse uma mistura de discurso direto com discurso indireto. Então, ela é muito comum em textos contemporâneos, sabe? Depois da época da modernidade, depois de 1922, que é quando os nossos textos literários eles tiveram uma ruptura com o que estava sendo feito anteriormente, certo? Então, às vezes, não dá nem para perceber se aquela fala ali é do narrador ou é do personagem, porque tá tudo tão misturado que não dá para perceber, tá? Depois, em seguida, vocês têm mais duas questões a respeito disso. E a gente vai para os personagens. Observem que a página do personagem tem essa imagem aqui, certo? Essa imagem aqui é de uma heroína de José de Alencar, que é chamada de Iracema, certo? Então, Iracema, a virgem dos lábios de mel, enfim, é uma história de uma moça indígena, certo? Faz parte de uma época do romance em que era bem nacionalista, em que os personagens, eles eram tratados como heróis, e para ser tratados como heróis, o herói eleito era o indígena, porque era considerado realmente o brasileiro de origem, era a pessoa indígena, certo? E Iracema, ela era essa personagem. Então, a personagem é a alma do romance, né? A personagem é a alma do romance. Tudo vai girar em torno dos personagens. Ninguém pode imaginar um romance sem personagens. Então, nós temos aqueles romances, aqueles personagens, os protagonistas, né, que são os principais, e nós temos os antagonistas, que são os vilões, né, aqueles que se opõem. Se a gente for analisar Mulato, quem é o protagonista? É Raimundo, não é isso? E quem seria o antagonista? Com certeza seria o Cônego Diogo, certo? Então, a gente vai analisar que sempre o antagonista, ele quer atrapalhar a vida do protagonista, tá bom? E também tem a questão da profundidade do personagem. Esse personagem pode ser plano, esférico ou caricatural. Como assim? Então, assim, personagem plano é um personagem muito simples, que não tem muita descrição. A gente ele tem ações previsíveis, a gente já sabe tipo o que vai acontecer com aquele personagem, porque é tudo muito previsível, certo?
Já os que são os tipos esféricos, né, que a gente chama, são aqueles mais complexos, que a gente se surpreende. Como exemplo do Cônego Diogo, ele é com certeza um exemplo de personagem esférico. Já a Ana Rosa é uma personagem plana, porque a gente já previa, as atitudes dela eram muito previsíveis. Mas já o Cônego Diogo era um personagem esférico, era tudo muito surpreendente a respeito dele. E também tem aqueles personagens caricaturais. Vou dar um exemplo no caso da Dona Amância, né? A fofoqueira. Porque assim, tem aquele de, essa daqui vai ser a fofoqueira. Então a gente vai observar muito a questão da fofoqueira. Essa daqui vai ser a personagem, a gorda, a lindoca. Vai ser a gorda. Então vamos focar nisso aqui, vai ser só isso nela. Então são caricaturais. Se escolhe tipo um tipo físico específico, uma coisa, uma característica psicológica e se desenvolve só aquilo naquele personagem, né? É como se ele tivesse ali no romance só para executar para aquela ação. Então esse é o que a gente chama de personagem caricatural, tá? Então aqui vocês vão ter a descrição de Iracema, que é a Virgem dos Lábios de Mel, do romance de José de Alencar, que é o mesmo autor de Senhora, para poder responder. Em seguida, vocês também têm uma descrição de personagem de um dos melhores livros, podemos dizer, da literatura brasileira, que é Dom Casmurro, de Machado de Assis, certo? E depois também tem a descrição de Leonardo, que é do romance Memórias do Sargento de Milícias, certo? É importante que vocês leiam, porque tudo isso vai ser necessário nas nossas análises, né, que iremos fazer agora no quarto bimestre. A gente sempre vai estar retomando esse material, viu? E aí, em seguida, vocês vão ter aqui uma atividade para vocês classificarem essas personagens como plano, esférico, caricatural, certo? Dizer o que é cada um, enfim, vocês vão responder uma questão sobre isso. Mas aqui, certo? Tem um lembretezinho falando sobre persona. Aqui diz que foi no 7º ano, tal, enfim, nós não adentramos exatamente sobre isso, mas por que eu não personagem? Porque tem a ver com essa palavra persona, que é latim, que significa máscara, ou seja, é como uma máscara que a pessoa veste, né? O personagem, não é a pessoa real, é um personagem que é criado, né, para representar alguma coisa, no caso dos romances, como são ficcionais, não são pessoas de fato reais, são máscaras que poderiam caber em qualquer pessoa da sociedade, certo? Depois dos personagens, a gente tem o tempo, que tá aqui, ó, logo abaixo, certo? Então, o tempo, como vocês sabem, ele pode ser cronológico e pode ser psicológico. Então, o que é que a gente vai analisar? Vamos ver um ou outro. Então, o cronológico é aquele que o relógio mostra, podemos dizer assim. Por exemplo, é quando ele é linear, começa de manhã, de tarde, de noite, então vai passando os meses, certo? Tem horário, tem dias da semana. Isso é o tempo cronológico, é aquele que a gente vê passar. Já o tempo psicológico é um tempo da experiência do personagem. Então, assim, por exemplo, eu posso estar aqui hoje e aí, de repente, no meu romance, aí eu vou contar uma coisa que aconteceu há 10 anos. Então, eu tenho que fazer o que a gente chama de flashback. Então, eu vou voltar ao passado. Então, aquilo ali deixa de ser linear, deixa de seguir uma sequência. Eu vou falar sobre a minha vida num romance. Aí eu vou falar do meu nascimento, da minha adolescência, da minha vida adulta, né? Certo? Mas aí, esse aqui é linear, cronológico, né? Vai começar do meu nascimento até chegar à minha vida adulta. Mas eu posso muito bem num livro começar na minha vida adulta, certo? Eu mostrando a minha vida adulta, e aí, em certos momentos, eu volto para citar certos fatos que aconteceram na adolescência ou na infância, no meu nascimento. Então, isso é o que a gente chama de tempo psicológico, porque há essa volta ao passado para contar alguma coisa que aconteceu. E aí, nós temos aqui, ó, um trechinho de Senhora, certo? Que nós lemos, né? Acredito que para mim foi top, né? Enfim. E aqui embaixo tem um trechinho de Dom Casmurro, que, como eu disse, é um dos maiores romances da língua portuguesa, que foi escrito por Machado de Assis. E aí vocês vão escrever sobre a questão do tempo cronológico e do tempo psicológico. Analisem com calma, vejam direitinho o que é realmente é passado os momentos, né? De dia, de noite, de tarde, horas, dias das semanas, meses. Isso tudo é tempo, sabe? Tempo cronológico. Por exemplo, adjuntos, adverbiais de tempo. Tudo isso vai relacionar ao tempo cronológico. E o tempo psicológico são aqueles tempos da experiência do personagem, das lembranças, dos pensamentos, tá bom? Então, você vai escrever isso aí nessa.
Já aqui, logo que a gente terminar o tempo, tem o espaço, que é o quê? É o lugar. Então, quando se escolhe um lugar para determinada narrativa, não é aleatório, gente. Então, se, por exemplo, vai se narrar um romance que aconteceu no Maranhão, como aconteceu no Blato, tem um porquê. Se é no Rio de Janeiro, como foi em Senhora, tem um porquê. Então, cada um desses cenários tem um porquê de estar ali, certo? Não é aleatório, porque uma pessoa, quando vai escrever um romance, poderia escolher qualquer lugar, não é verdade? Mas ele elege um, então tem um motivo por isso. Então, assim, não é só espaço em relação à cidade ou país e tal, mas também em relação a ambientes mesmo, casas, né? Quando a gente, nesses romances que a gente leu, vocês observaram que os espaços, eles são muito bem descritos. No romantismo, principalmente, né? Aquelas salas ricamente adornadas de Aurélia, que se descrevia cada elemento, cada material que era feito aquela uma mesinha de mogno, não sei o quê. Então, tudo isso é colocado na descrição dos espaços. Isso é importante para criar essa atmosfera, no caso de Aurélia, essa atmosfera de riqueza, sabe? Quando a gente viu, quando foi mostrar o quarto de Dona Maria Bárbara no Mulato, que mostrou aquela questão, descrevendo o quarto dela e mostrando que num certo lugar tinha todos aqueles santos, descreveu tudo aquilo para mostrar que era uma mulher religiosa, mas ao lado na parede já tinha o bolo, né, que a gente chama, um negocinho lá que é para bater nas mãos dos escravos. Então, assim, tudo isso, toda essa descrição do espaço, na verdade é uma descrição do próprio personagem da própria cena. Isso é bastante importante, certo? Então, vocês vão analisar aqui, certo? Tem um trechinho aqui de outro romance, tá bom? Tudo é um trechinho pequenininho. E vocês vão analisar o espaço. E por último, a gente tem o enredo. Que o enredo é a própria história em si. Como essa história se enreda para atrair o leitor, para deixar a gente ali antenado, querendo saber o que vai acontecer. Então, essa sequência de ações, a trama, o conflito, sabe, o desenvolvimento, até chegar ao desfecho, tudo isso aí está dentro do enredo, certo? Então, aqui tem esses elementos aqui abaixo sobre o enredo, tá? E aí, a gente finaliza aqui com essas questões sobre o enredo. Lembrando que quando a gente for ler Submissas Lágrimas de Mulheres, que já está chegando, já semana que vem a gente já inicia com as leituras dos contos, a gente vai analisar cada um desses elementos dentro do conto. Viu? A gente vai analisar o enredo, vai analisar quem são os personagens, vai analisar o tempo, o espaço e o narrador. Os 5 elementos da narrativa nós vamos analisar em cada conto, viu, gente? Então, é importante que isso esteja muito claro na nossa mente para que possa fazer a análise da melhor forma. E também os romances que nós vamos ler dentro do livro didático, que a gente vai ler. A gente não vai ler, logicamente, o romance completo no livro didático, é praticamente impossível, né? Vocês veem que um romance que a gente lê é uma média de 100 páginas, não ia tomar praticamente a metade do livro. Então, não tem como. Mas a gente vai ver trechos que vai dar pra gente analisar os elementos, certo? Então, é isso, vocês vão responder essa atividade, certo? Vocês só têm essa atividade do portal para fazerem hoje, então façam com bastante calma, certo? Atividade de gramática, como eu disse a vocês, a gente vai estar fazendo nas aulas online, a gente já iniciou isso ontem, né? Essa experiência, e a gente vai continuar dessa forma, tá bom? E eu espero que dê tudo certo. Qualquer dúvida na execução da atividade, é só mandar uma mensagem para mim, tá bom? Então, tchau!